Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós começamos a estudar sobre a região sul do Brasil. Lembrando, que o Brasil ele foi regionalizado pelo IBGE em 5 grandes regiões: região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e região sul. Dessas 5 grandes regiões, nós já estudamos a região norte, a região nordeste e a região sudeste. A correção será das páginas 130, 133 e 134 e ainda de umas atividades complementares. Página 130. Observe as imagens e diga sua opinião sobre elas. Essa opinião podia ter sido escrita, tá bem? Tem aqui uma rua comercial na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, nós observamos que predominam algumas construções mais antigas, Tem neve nas serras catarinenses, Urubici, em Santa Catarina também. Tem o Lago Negro em Gramado, no Rio Grande do Sul. E Cataratas do Iguaçu, a Foz do Iguaçu, no Paraná. Observem essas paisagens, como que elas se diferenciam, são paisagens que estão localizadas na mesma região, na região sul, mas com características completamente diferentes. Por que essas paisagens apresentam essas características? Em função da localização, da posição geográfica dessa região, mais ao sul do Brasil, é uma região que está na zona temperada. E nessa zona temperada, gente, em função da incidência de luz solar na Terra, nessa região a gente consegue diferenciar todas as estações, perceber as características de todas as estações. Número 2. Que relações se podem estabelecer entre o título deste capítulo e as paisagens que você observou? Que neste capítulo será estudado sobre as paisagens naturais da região sul do Brasil. Número 3. Existem paisagens semelhantes a essas no local onde você mora? Explique. Apenas rua comercial, gente? Apenas o fato de existir em Belo Horizonte ruas comerciais também. Belo Horizonte é uma metrópole, então tem várias ruas comerciais. Agora, em relação à paisagem, não existe semelhanças, principalmente porque Belo Horizonte está em uma zona de clima tropical, em uma região de clima tropical. Páginas 133 e 134. Número 1. O sul do Brasil está localizado em uma área de fronteira internacional. Por que isso é considerado vantagem? Porque essas áreas de fronteira favorecem o comércio entre países e a troca cultural, o intercâmbio cultural, Nós temos que lembrar que estes estados fazem fronteira com o Cone Sul, que são os países Argentina, Paraguai e Uruguai, localizados ao sul da América do Sul. Número 2. Observe o climograma subtropical na página 131 e escreva as diferenças em relação aos outros tipos climáticos do Brasil. É este climograma que está pedindo para vocês observarem. Já fizemos a análise dele, inclusive, Quero chamar a atenção de vocês novamente para o índice pluviométrico, para a pluviosidade durante o ano. Observem que chove durante o ano inteiro, então as chuvas elas são bem distribuídas. Nós vamos ter uma queda acentuada da temperatura dos meses de maio a setembro, junho, julho e agosto. São o período que compreende o inverno, gente, aqui no hemisfério sul. Então, observem que a partir de setembro, quando se inicia a primavera, as temperaturas elas começam a subir. Este tipo climático na região sul, gente, ele é característico por invernos mais rigorosos, por temperaturas mais baixas durante o inverno, diferente do que ocorre no clima tropical, no restante do Brasil, onde a queda na temperatura durante o inverno não é tão acentuada.
O clima predominante no sul do Brasil é o subtropical, com temperaturas mais amenas, invernos frios, chuvas bem distribuídas e possibilidade de neve e geada em alguns invernos. É diferente do que acontece no restante do Brasil. No restante do Brasil, observa-se, né, essa queda brusca na temperatura, essa queda mais acentuada na temperatura em regiões serranas, né, onde a altitude é maior. Número 3, observe a imagem. Esta é a imagem, nós vemos aqui ao fundo, né, uma pequena serra, né, nós temos aqui uma região de planície, vemos aqui criação de gado nessa planície. Que paisagem do Rio Grande do Sul foi representada na imagem? Os campos sulinos, né, pessoal, é onde a prática da pecuária ela é mais predominante. As também chamadas de pradarias ou pampas gaúchos, são regiões de planícies com relevo mais plano, onde predominam as gramíneas, né? São árvores bem rasteiras, essencial para a criação de gado. B. Por que essa paisagem é utilizada para a criação extensiva de gado? Os pampas são compostos por terrenos suavemente ondulados e cobertos de gramíneas, formação ideal para a criação de gado. Esse relevo suavemente ondulado é onde não há uma diferença muito grande de altitude, tá bem, gente? Eu quero chamar a atenção de vocês para essa criação extensiva de gado. É quando o gado ele é criado em terrenos maiores, né? As técnicas de cultivo, de criação deste gado, não utiliza técnicas modernas como a criação de gado confinado, né? O gado ele se alimenta das gramíneas e com complemento de ração. Então é uma criação diferente da intensiva. Número 4. Leia a manchete de jornal. Chegada de uma massa de ar polar pode provocar geada na região nesta terça-feira. Jornal da Record, 27 de julho de 2010. A que massa de ar a notícia está se referindo? A massa de ar polar atlântica. Letra B. Por que essa massa de ar atinge o sul do Brasil de forma mais intensa? Essa massa de ar se origina na região da Antártica e se dirige para o norte. A primeira região que ela atinge é o sul do Brasil. Nós temos que lembrar que essas massas de ar são grandes bolsões de ar que possuem suas características próprias, como temperatura, como pressão, como umidade. Essa massa de ar que se origina na Antártica é uma massa de ar fria e seca. Então, essas massas de ar, gente, à medida que elas vão se deslocando, elas vão assimilando, né, as características climáticas desta região, as características atmosféricas desta região ou vão influenciando as características atmosféricas da região por onde essas massas de ar vão passando. Atividades complementares. Número 1. Por que a região sul do Brasil possui características naturais bem diferentes do restante do país? Por conta da localização, né, gente, da posição geográfica que a região sul está, localizada na porção meridional do território brasileiro, na zona temperada, apresenta clima subtropical. Então, essa região recebe a influência climática também. Número 2. Quais são as formações vegetacionais da região sul do Brasil? A mata de araucária, as pradarias, né, os campos sulinos com gramíneas e remanescentes de mata atlântica. Remanescente quer dizer um restinho que sobrou, tá? 3. Que tipo de relevo predomina na região sul do Brasil? Serras, planaltos e planícies, e as coxilhas, né, gente, que são morros mais arredondados e mais baixos. São pequenos morros arredondados. Número 4. Caracteriza o clima subtropical predominante na região sul. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, verões mais quentes e invernos mais frios. Finalizamos a nossa correção, vamos continuar estudando sobre a região sul. Nessa aula nós vamos falar sobre os problemas ambientais que as paisagens naturais da região sul vêm sofrendo, em função principalmente da interferência do ser humano nessas paisagens.
Neste mapa aqui, nós temos região sul, vegetação, é um mapa de 2013. Nós temos a legenda, né, mostrando, de acordo com a representação no mapa, o que sobrou desta vegetação. A gente pode observar que as matas de araucárias, pessoal, praticamente já não existem. Ou seja, foram intensamente desmatadas, degradadas, né? Para quê? Por fatores econômicos. Nós observamos também a extensa área que já foi desmatada na região sul. A vegetação litorânea tem um pequeno resquício aqui na fronteira com São Paulo, né? Temos os campos mais ao sul, no Rio Grande do Sul. E temos também a Mata Atlântica. Observem como tem bem pouquinho da Mata Atlântica na região sul. Por que essa mata ela foi intensamente desmatada? Ainda pessoal, intensamente degradada. Pela extração da madeira, né, para a indústria de papel, para a indústria de celulose, fabricação de cadernos, né, foi também desmatada para a expansão da agricultura e a expansão da pecuária. Nós vamos ver que a pecuária e a agricultura vão intensificar na realidade um processo de arenização aqui no Rio Grande do Sul, que é um fenômeno natural, mas que é intensificado pelo uso do solo de forma irregular. A utilização do solo de terra roxa também para o plantio de soja e cereais. Essa terra roxa, gente, predominante aqui no estado do Paraná, é uma terra extremamente fértil, né, que permite o desenvolvimento agrícola. Essa terra é de origem vulcânica, né, terra roxa de origem basáltica, e a região foi intensamente desmatada para dar espaço ao desenvolvimento da agricultura, principalmente o plantio de soja e o plantio de cereais. Neste outro mapa, eu trouxe para vocês mostrando a intensificação de processos erosivos. Nesta região é onde há um processo de arenização. O que é isso? A arenização é quando começam a se formar bancos de areias. Esse processo ele é um processo natural. O solo predominante nessa região é um solo arenoso. O que é um solo arenoso? É um solo formado de partículas bem pequenas, de areias, né? E esse solo ele é mais poroso, então ele infiltra uma quantidade maior de água. Quando acontece esse processo de arenização, o solo ele se torna improdutivo. E esse processo ele é intensificado, gente, pelo desenvolvimento da agricultura, pelo desenvolvimento da pecuária, né? O pisoteio de animais acaba compactando este solo também. Então, o processo de arenização trata-se da formação de bancos de areia, o que leva ao esgotamento de áreas que podem ser cultivadas e à consequente perda da vegetação e de nutrientes, ou seja, o solo ele se torna um solo pobre de nutrientes, um solo infértil. Ocorre, pois, os solos que são arenosos já são predispostos a esse processo natural, ou seja, quando chove, a água da chuva, naturalmente, já vai fazer o transporte desse material, já vai movimentar este material. Quando usados pela agricultura, ocorre a remoção da vegetação, deixando este solo mais exposto à ação da água da chuva, o que movimenta mais ainda esses materiais. Movimenta e transporta, depositando esses materiais em camadas, né, dando origem aos bancos de areia. O desenvolvimento da pecuária contribui também para a compactação dos solos. E essa compactação dos solos favorece os processos erosivos. A compactação do solo, gente, é de maneira que o solo ele se torne menos poroso. Então, quando chove, a água ela vai escoar superficialmente. Quando a água escoa superficialmente, ela não infiltra totalmente, né? Ela vai fazer a lavagem desse solo, vai transportar material
e vai transportar nutrientes deste solo também. Eu trouxe aqui para vocês uma reportagem que foi publicada pelo Fantástico, né? Inclusive neste domingo que passou, falando sobre a construção de redes de transmissão e que essa construção está afetando drasticamente a mata de araucárias. A mata de araucárias é o símbolo da região sul do Brasil. E está falando também sobre os impactos dessa construção dessa rede de linhas de transmissão para toda a região, não somente em relação à vegetação, mas que vai impactar também outras comunidades, como quilombolas, como os assentamentos, né, comunidades indígenas e áreas de preservação ambiental. Bom, vou finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? E tem a página 135 do livro de História. Façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.